O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. A primeira leitura, temos esse episódio lindíssimo na vida de Elias, profeta. Elias, aquele que disse de si mesmo, disse ao Senhor: Eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Elias, aquele que, vislumbrando a nuvenzinha no horizonte, ele viu ali a Santíssima Virgem, viu ali uma figura da Santíssima Virgem que viria 900 anos depois dele. E por isso ele é considerado o primeiro devoto de Nossa Senhora. Elias, o profeta de Deus, o profeta de Maria. Ele, porque ele se consumia de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque ele se consumia de amor por Deus, ele também se consumia, ele era abrasado de ódio ao demônio, de ódio ao mal, de ódio ao pecado. E ele acabava de ter um confronto com o mal. Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, rei de Israel, ela havia trazido para Israel incontáveis sacerdotes de deuses, de ídolos pagãos. Entre eles, os sacerdotes de Baal. E Elias os havia desafiado, e depois de comprovar com milagre, com o fogo que desce do céu e consome a vítima que ele havia oferecido a Deus, e consome as próprias pedras, um fogo tão tremendo que vai consumir as próprias pedras, Elias vai convocar o povo e vai executar os 850 sacerdotes falsos, sacerdotes hipócritas, sacerdotes de ídolos, idolátricos, que adoravam deuses falsos e que ali estavam pervertendo o povo de Israel. E ele com as próprias mãos, diz as Sagradas Escrituras, que ele com as próprias mãos, ele matou a 450 deles. Entretanto, aqueles a quem Deus muito ama, aqueles a quem Deus tem uma predileção toda especial, a estes Deus vai pedir tudo. Porque Deus quer dar-lhes ainda muitíssimo mais. E Deus vai fazer com que Elias experimente a sua fraqueza, experimente a sua debilidade. Claro que naquele confronto com os sacerdotes falsos, ele estava tomado pelo Espírito de Deus. Porque sem isto, humanamente falando, é impossível pensar neste confronto e nesta vitória fabulosa de Elias. E de acabar com os ídolos falsos, de acabar
com os sacerdotes falsos e trazer o povo judeu à união com Deus, ao relacionamento com o Deus verdadeiro. Elias então vai sentir a sua debilidade, vai sentir a sua fraqueza e vai fugir de Jezabel. Ele via bem que Jezabel, rainha péssima, perversa, rainha pérfida, ela ia organizar uma vingança contra ele. E ele teve medo. Medo que é tão humano, está na natureza humana nossa. Ele vai fugir. E depois de caminhar um dia e uma noite, já esgotado, no meio do deserto, ele cai sem forças. E ele vai adormecer. Vem um anjo, como diz a narração, a leitura de hoje, e lhe desperta. E ele encontra ao lado pão e água. E ele manda comer. Ele come, mas é tal a exaustão que ele sentia, tal a fraqueza. Fraqueza da caminhada, certamente, mas uma outra fraqueza, sentir a própria debilidade, como Jesus foi sentir no Horto das Oliveiras, mais tarde. Bem, ele volta a adormecer e vai pedir até Deus que mande a morte para ele, porque ele se julgava o último dos homens. O anjo volta uma vez mais, e lhe desperta, ele manda comer o pão que ali estava. Ele come, e esse pão misterioso vai lhe dar energia para ele caminhar 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, aonde Deus queria que ele ficasse por um tempo. É para nós uma história lindíssima, é para nós um encorajamento lindíssimo em nossas dificuldades na vida. Não confiarmos em nossas debilidades, mas confiarmos sempre na graça de Deus, no poder de Deus. Confiarmos nesse pão misterioso para Elias e que para nós tem outro significado. Aquilo que era uma prefigura, nós vemos no Evangelho a Nosso Senhor anunciar. Ele é o pão descido do céu. O pão verdadeiro, o pão descido do céu. Mas ao anunciar isto, que já é o anúncio da instituição da Sagrada Eucaristia, ele diz que ele vai dar sua própria carne como alimento aos homens, aqueles que são dele. Começa um murmúrio entre o povo. O murmúrio, diz São João, entre os judeus. Evidentemente que não podemos aqui pensar que todos estavam murmurando, porque onde Nosso Senhor ia, ele sempre despertava entusiasmo, conversões, alegria, milagres. Mas sempre, e os evangelistas não cessam de narrar, sempre por todas as partes onde Nosso Senhor ia, ali estavam também infiltrados mestres da lei, sacerdotes, fariseus, por vezes sumos sacerdotes. Ali estavam para seguir a Jesus, para objetar, para criticá-lo, para fermentar, para azedar o povo contra ele. E é o que nós vemos aqui hoje, murmurando contra Jesus. Qual é a causa última desse murmúrio? Qual é a causa desta rejeição a Nosso Senhor? Mais do que dividir a história em duas partes, o que veio antes de Cristo e o que veio depois de Cristo, portanto, uma divisão no tempo, uma divisão cronológica. Jesus veio dividir a humanidade de alto a baixo entre aqueles que são do Pai, que são da luz, e aqueles que são de Satanás, que são das trevas. Filhos do Pai, filhos da luz. Filhos de Satanás, filhos das trevas. E ele vai dizer no Evangelho de hoje que ninguém vem a ele se o Pai antes não o enviou, se o Pai não o preparou. Portanto, todos aqueles que vêm a ele, Jesus, são do Pai. Foi o Pai que os enviou. E aqueles que não são dele, que não vão a ele, que objetam contra ele, não são do Pai. Tem um outro pai, como ele afirmará em outra ocasião no Evangelho, que é Satanás. Filhos da luz, filhos das trevas. Esta divisão
vai prolongar-se por toda a história. Ela já começa quando Deus expulsa Adão e Eva no paraíso, e que diz a serpente que a mulher, por inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E a descendência da mulher lhe esmagaria a cabeça. De quem? Da serpente. Ela seria esmagada pelo calcanhar da mulher. Portanto, é uma luta irremediável, como disse São Luís Grande Montfort. É a única inimizade que Deus pôs na criação. A inimizade entre bem e mal, entre os filhos da luz e os filhos das trevas, e que se manifesta tão claramente nesse Evangelho de hoje. Nós vemos Nosso Senhor, Ele os confronta e lhes diz: não murmureis. E Ele volta a reafirmar, e várias vezes: eu sou o pão descido do céu. E não pode me compreender quem não compreende o Pai. E Ele vai dar a sua carne como alimento. Alimento a quem? A todos? Não. Àqueles que estão em comunhão com Ele, àqueles que estão na graça de Deus, àqueles que são dele, porque aqueles que são de Satanás, esses não devem receber aquele que é o corpo, o sangue, a alma e divindade do próprio homem-Deus. A comunhão, a Eucaristia é para os bons. É para nós um conforto, porque nesse pão descido do céu, nesse pão dos anjos que aqui se encontra nesse sacrário, nesse pão nós encontraremos forças para toda a nossa vida, para todas as dificuldades que nós encontramos ao longo da vida, no dia a dia, quer sejam dificuldades familiares, dificuldades no emprego, dificuldades no relacionamento social, dificuldades econômicas, dificuldade de saúde, dificuldades de toda a ordem, sobretudo, dificuldades para perseverarmos na fé, para perseverarmos no amor de Deus, para nós também, como Elias profeta, nos deixarmos abrasar, nos consumirmos de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. É nele que nós encontraremos o alimento, é nele que nós encontraremos as forças, como Elias encontrou as forças naquele alimento, o pão que o anjo lhe deu, nós encontraremos sempre nele essas forças para continuarmos a vida, continuarmos fiéis e crescermos em amor, crescermos em fidelidade por ele. Evidentemente que esse alimento, essas graças, esse relacionamento com ele nos vem por meio daquela que ele mesmo quis instituir como medianeira universal de todas as graças. Sua Santíssima Mãe, que Ele nos deu como nossa mãe e advogada também. Ela que Ele quis junto à cruz para dar o seu sim, e junto com o sim dele, redimir o gênero humano. Ela corredentora dos homens por vontade divina. Deus assim o quis, Deus assim o estabeleceu. E cumpre a nós não murmurarmos como esses aqui, que estavam entre o povo, tentando incitar o povo contra Jesus, mas cumpre a nós aceitarmos com alegria, com amor, com entusiasmo, com um verdadeiro espírito de vassalagem, para que ela nos conduza a Ele e Ele nos conduza ao Pai. Vamos pedir essas graças no dia de hoje. Pedimos sobretudo ao Divino Espírito Santo. São Paulo nos diz, no início de sua epístola, aqui nesse trecho da epístola aos Efésios: não contristeis o Espírito Santo, não contristeis o Espírito Santo. Sim, pedimos a ela, Maria Santíssima, esposa do Divino Espírito Santo, que jamais venhamos a contristar o Espírito Santo, quer seja por murmurações, quer seja, como diz São Paulo aqui, por ficando amargos, irritação, cólera, gritaria, injúrias uns contra os outros. Não. Somos dela, somos dele, nosso Senhor. Peçamos esta graça de em tudo por tudo imitarmos a Ele,
mas de termos claro diante dos olhos essa divisão que o próprio Deus estabeleceu na humanidade. Aqueles que são do Pai e que, portanto, são de Jesus, são os filhos da luz. E aqueles que têm como pai a outro pai, a Satanás, que são os filhos das trevas. E nós não nos deixamos esmorecer em nossas dificuldades, mas pelo contrário, crescermos sempre mais no amor e na união com eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.